fazer esses estudos fundamentais da vida. Não basta viver para melhorar, não basta nem mesmo sofrer para melhorar. Tem muita gente que acha, né? Sofrendo a gente melhora. Se sofrendo a humanidade melhorasse, com tanto sofrimento que tem, acho que só tinha anjo, né? Infelizmente, o sofrimento por si só não melhora ninguém. Sofrimento melhorar alguém é como um aluno comprar todo o material didático, colocar na mochila e achar que já passou de ano. A gente passa de ano só comprando os livros? Tem que estudar. Nós também temos que passamos pelas dores, mas temos que sofrer para fazer das dores um elemento. Temos que estudar e refletir para fazer das dores um instrumento de reflexão, um instrumento de melhoria, porque a dor em si não melhora, mas a reflexão, a autorreflexão, sem dúvida, faz a gente melhores. Era o período mais tenebroso da história humana e era o local mais sombrio do período mais tenebroso da história humana. Parecia uma penitenciária, milhares e milhares de pessoas ali presas, mas era uma penitenciária com características especiais. O diretor tinha uma tarefa gerencial muito desafiadora. Como matar pessoas a baixo custo? Porque não se tratava de uma penitenciária feita para deter as pessoas, era uma penitenciária feita para matar. E ele tinha o desafio de como matar a baixo custo, porque era um período de guerra. E no período de guerra, se eles dessem uma bala em cada um, iria ter um gasto muito grande para eles, um gasto de munição, um gasto de recursos. E o gerente e o diretor ficava pensando como matar a baixo custo. Mas era uma região de frio, uma época de um inverno muito intenso, e aquilo deu uma ideia para ele. Ele percebeu que às 3 horas da manhã era o pico da temperatura mais baixa. E ele fez, então, uma ordem que às 3 horas da manhã tocaria uma sirene e os prisioneiros eram colocados no pátio com roupas insuficientes debaixo da neve. E isso era de uma efetividade muito grande, porque matava a custo nenhum. Porque aquele negócio que eles estavam experimentando antes de câmeras de gás dava um custo, exigia um maquinário, exigia uma tecnologia, dava um gasto, e o inverno era uma execução perfeita. Então passou-se a ter isso. Sempre às 3 horas da manhã tocava a terrível sirene. E os prisioneiros que não levantavam e não iam para o pátio recebiam a visita de um soldado que aí era obrigado a gastar a munição. Um dos presos, judeu como todos os outros, aliás, nem todos, naqueles campos de concentração, vocês já deduziram, havia também ciganos, homossexuais e comunistas. O cinema é que trouxe apenas os campos de concentração voltados para os judeus. Mas um deles, judeu, era também psicólogo. E ele, inevitavelmente, ele começou a analisar o que acontecia todas as semanas. Apesar da ordem ser clara, de todo mundo já saber o que ia acontecer quando tocava a sirene, toda semana tinha 1 ou 2 que não levantavam.
e praticavam o seguinte rito: a pessoa ficava deitada na sua cama enquanto todo mundo levantava para obter a roupa que era possível para não morrer debaixo da neve, e a pessoa pegava do seu tesouro, habilmente escondido, um cigarro e começava a fumar o seu último cigarro. E pegava também do seu tesouro uma preciosidade ainda maior que o cigarro, que era a foto do seu grande amor, e ficava olhando aquela foto, fumando o seu último cigarro, até que vinha o soldado e o executava. Antes disso tudo acontecer, os companheiros o chacoalhavam, os companheiros gritavam com ele: vamos, vai, levanta! E ele ficava ali. Por que ele ficava ali? Por que essa pessoa se deixava matar? Era a pergunta que Viktor Frankl, psicólogo judeu, fazia a si mesmo. E ele, ao longo dessa vivência, ele acabou descobrindo o que acontecia com essas pessoas e fez disso uma psicoterapia, que acabou formando milhares de psicólogos depois da guerra, porque ele sobreviveu ao campo de concentração, e através desses milhares de psicólogos ajudou dezenas, centenas talvez de milhares de pessoas com aquela psicoterapia. O que foi que Viktor Frankl descobriu? Descobriu que quando uma pessoa não vê mais razão para viver, ela se mata. E essa descoberta é preciosa, porque aquelas pessoas que acabavam desembocando no comportamento de se deixar matar no campo de concentração nazista, eles nas semanas anteriores eles iam dando sinais do seu estado mental, e os sinais eram o seguinte: de que adianta eu levantar, fazer trabalhos forçados, ferrovias, abrir estradas, fazer uniformes e munição para os alemães que depois vão matar a nós mesmos, matar os próprios judeus, matar os amigos dos judeus. Tem sentido isso? E ele achava que era melhor então ficar com uma mão de obra a menos naquele campo de concentração, naquelas fábricas, naquele trabalho forçado. Viktor Frankl foi descobrindo e fez a psicoterapia do sentido. E essa psicoterapia do sentido, ela é fabulosa para todos nós. Será que tem alguém aqui que nunca achou que a vida está um pouco sem sentido? Será que algum de nós já não teve em algum período uma sensação de que não tem muita razão de ser, para que levantar da cama? Será que algum de nós nunca teve um pensamento assim? Na verdade, é muito comum. E o Espiritismo, quando nos vem trazer a visão espírita do suicídio, ele dá muitos elementos que reforçam essa tese de Viktor Frankl. Quais são essas teses? Por exemplo, o filme e livro Nosso Lar, os livros mais vendidos do Espiritismo, o livro mais vendido do Espiritismo fora da codificação, ele fala que André Luiz, quando conseguiu entrar em Nosso Lar, ele descobria que naquela cidade, que reunia de uma certa forma a elite espiritual do Brasil, ele encontrava espíritos que se distinguiam por uma certa luminosidade. Se distinguiam em Nosso Lar por uma certa luminosidade. E ele, espantado, perguntava para o instrutor dele: de que se trata? Quem é? E o instrutor, assim, discretamente, porque a pessoa estava na frente, ele falava: é um completista. Tá bom, né? Ele não podia perguntar mais porque ficava feio. Aí passava mais, de tempos em tempos aparecia outro.
é um completista. E ele não entendia nada. Tá bom. Chegou um certo momento, quando foi possível, ele perguntou: o que é um completista? Aí veio a resposta: completista são os raríssimos espíritos em nosso lar que tinham conseguido completar o seu planejamento reencarnatório. Vamos fazer um parêntese aí para vocês entenderem bem do que a gente está falando. Nós somos como baterias, como pilhas ou baterias de carro. A gente, quando vem para a Terra, a gente vem com um planejamento reencarnatório. E uma das características do planejamento reencarnatório é quanto tempo de vida nós teremos na Terra. E para isso nos é colocado uma certa quantidade de energia suficiente para nós cumprirmos a nossa carga, tipo 70, 80, 100 anos de idade. Pois o Espiritismo nos revela que a minoria das minorias das almas humanas conseguem completar a sua cota, o seu planejamento reencarnatório. Todo o resto que não consegue completar é considerado suicida. Todo o resto. É muito interessante a gente perceber isso, porque a gente gosta de falar suicidas como pessoas derrotadas, como pessoas terríveis, como monstros destinados ao inferno, ao vale. Será que é assim? Segundo o nosso lar, talvez não seja. Mas há uma outra mensagem de Chico Xavier muito interessante, que é de Belarmino Bicas. Belarmino pede que seja contada numa crônica rapidamente a história dele, e a história dele é um inventário de crises de mau humor que ele teve na vida. Ele era uma pessoa caracterizada por crises de mau humor. Aí ele conta quantas crises ele teve com o entregador da pizza, com o telefonista, com o motorista de ônibus, com o parente, com a esposa, com a sogra. Bom, a sogra, né? Com o neto. E ali ele conta, soma mais de 5.000 crises de mau humor. E o que ele quis que contasse a história dele é porque ele diz que perdeu 22 anos da programação reencarnatória dele. Imagina, se ele era para viver 70 anos, morreu com 48. O que você acha? Uma pessoa que era para viver 70 morreu aos 48. Ele perdeu 22 anos da reencarnação dele por crises de mau humor e pediu para que seja falado para a humanidade, nós estamos aqui ajudando no pedido dele, que mau humor também mata. Tem ainda alguém que acha que não é suicida? Pois é. Do ponto de vista espiritual, a ampla maioria de nós somos suicidas. Tivemos não só por crise de depressão, por pessimismo. Vocês vendo o jornalismo hoje, vendo as notícias, vocês não ficam pessimistas? De vez em quando, assim, só um momentinho ou outro. Tudo isso vai acumulando aonde? Vai acumulando no nosso espírito, no nosso perispírito e sendo transmitido para o nosso corpo, gente. Isso já está provado. Não é mais o espiritismo falando, qualquer médico vai falar para você que a depressão baixa o sistema imunológico da pessoa. Que quando você baixa o sistema imunológico, você fica sujeito a receber doenças de todo tipo. Portanto, a sua falta de crença, a sua desesperança na vida vai atuar sobre o teu corpo e vai abreviar os seus dias. Isso é ciência. Não se trata de uma alternativa, não se trata de
Pergunte para o seu médico a próxima consulta a respeito disso. E é fundamental que nós situemos o suicídio dessa forma, porque ainda há na nossa cultura um pensamento muito ruim. E às vezes no Espiritismo mesmo, por livros como Memórias de um Suicida, parece que todos os suicidas estão destinados a um vale terrível, sombrio, de grande sofrimento. Bom, haja vale. Se é para... os suicidas vão para esse vale de grande sofrimento, e é quase a totalidade da humanidade de suicidas, então o mundo espiritual não sobra muita coisa. Nós precisamos quebrar um pouco dessa cultura, porque essa cultura faz um peso enorme nas costas dos suicidas e das famílias dos suicidas, que passam por terremotos terríveis. São terremotos terríveis na vida de um suicida e da sua família e dos seus amigos. Nós precisamos respeitar, entender e perceber a força, a importância do fenômeno que hoje é considerado pelas Nações Unidas como uma das epidemias mais terríveis que assolam o mundo, a depressão associada ao suicídio. Então, já que nós chegamos a essa conclusão, e chegamos à conclusão junto com Viktor Frankl, que quem não vê sentido na vida começa conscientemente ou inconscientemente a adotar práticas que abreviam a sua vida. Já que nós já chegamos a essa conclusão, espero que vocês tenham percebido a importância do assunto, nós precisamos então perguntar, então, qual é o sentido da vida? Não é verdade? E aí alguém pode falar, alguém mais letrado pode falar, e aí, Maurício, a coisa enrolou, porque os filósofos todos vêm discutindo qual o sentido da vida desde a origem da filosofia. Quem somos nós para resolver essa questão? Nós não somos ninguém. Mas foi perguntado para alguém que é alguém: por que nós estamos na Terra? Qual o mandamento maior? Qual o sentido da vida? E esse alguém que é alguém, o espírito mais luminoso que passou na terra, respondeu: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma. E há um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí está o sentido da vida. Nós viemos para cá, para a terra, para aprender a amar. Para aprender a amar. E não é esse amar os outros que a gente gosta de falar, o altruísmo, a abnegação. A abnegação é negar-se a si, altruísmo é só pensar no outro. Não é isso que Jesus falou. Jesus não nos mandou pensar só no outro, como a gente pensa que é virtude. Ah, fulano só pensa no outro, ele é uma grande alma. Será? As mulheres há 3 gerações atrás eram boas mulheres, aquelas que se negavam, que só pensavam nos filhos e no marido. Alguém ainda acredita nisso? Como pode ser? Não, Jesus falou para a gente amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer que ninguém pode amar de verdade o próximo se odiar, se negar. É claro, é claro. O pincel para pintar a parede, primeiro pinta quem? Quem que o pincel pinta primeiro antes de pintar a parede? Pinta a ele mesmo. A camiseta da nossa apresentadora aqui, da colega que nos antecedeu, fala: seja você, faça em você a mudança que você propõe para o mundo. É claro. Então nós nos embebemos em primeiro lugar de tudo que a gente pensa, de toda essa matéria que a gente pensa. E é fundamental essa reflexão de hoje. Você pode achar proveito nessa nossa conversa, porque
Aí entra o ditado popular ligeiramente ampliado: diga-me o que pensas e o que sentes, e eu te direi com quem andas, e eu te direi quem és. Não sei se vocês me entendem. Quem cultiva ideias negativas, pessimistas, vai estar angariando companhias encarnadas mesmo as encarnadas, que não são grande coisa. Mas além de as encarnadas, vai estar angariando também amigos espirituais, que você convida como? Pelos teus pensamentos e pelos teus sentimentos. Diga-me o que pensas e o que sentes, eu te direi com quem andas e eu te direi quem és. Então, nesses tempos de transição planetária, onde a gente vive uma crise a cada dia, onde os nossos líderes políticos desviam recursos e sugam a nossa esperança, onde os nossos líderes espirituais fazem mais ainda do que isso, porque hoje o que Jesus previu de falsos cristos e falsos profetas está aí para todo mundo ver. Igrejas montadas como organizações criminosas para arrancar dinheiro das pessoas, vendendo lasca da cruz, água do Rio Jordão, vassoura espiritual por R$1.000. Mas tem coisa pior que isso. Espaço do sagrado, o espaço do sagrado tem sido usado para dar vazão às taras sexuais dos seus líderes. Isso em que religião? Padres foram pegos praticando pedofilia com as crianças aos seus cuidados, pastores. No Brasil, um líder xamã muito famoso em São Paulo, e um líder ainda mais famoso brasileiro ligado ao hinduísmo, com livros, Prem Baba, também foi denunciado como tendo usado o espaço do sagrado para fins sexuais. E quem mais? João de Deus, um dos médiuns mais famosos do Brasil, também usou o espaço do sagrado, que ele constituiu ao longo de muitos anos de trabalho, para satisfazer as suas taras sexuais. Qual é o efeito que isso dá na gente? Que estado mental, com que estado mental você ouve essas notícias? Como respirar nesse ambiente espiritual que a gente está vivendo, sem se deprimir, sem se desesperar, sem afundar? É fácil ou é difícil? Pois nós precisamos achar o sentido, não só o sentido maior que Jesus nos falou, mas o sentido de cada situação. É muito importante que nós reflitamos que realmente não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. E que, por exemplo, só para pegar um dos aspectos da nossa tragédia, por que será que o Brasil tem tido lideranças políticas corruptas? Por quê? Uma das hipóteses é que as duas metades do Congresso Nacional sejam duas metades de uma nave espacial, que trouxe marcianos para Brasília, todos corruptos, e que fez o Brasil ser dirigido por seres extraplanetários absolutamente corrompidos. Alguém acredita nisso? Se não tem uma hipótese como essa como verdadeira, talvez sejamos farinha do mesmo saco. Talvez uma das características antropológicas mais fortes da mentalidade do brasileiro, da qual a gente se orgulha tanto, o que é? O jeitinho brasileiro. A gente não gosta de falar que a gente dá jeitinho. Talvez esse nosso jeitinho bem analisado, a gente possa ver que entre ele e a corrupção, eu já vi centro espírita fazer puxadinho. Aí vem o fiscal de obras e fala: onde é que está o projeto? Onde é que está o alvará? Aí eles acionam contatos políticos. Pode um negócio desse?
Eu já vi isso e falo sem o menor orgulho. Quem é corrupto? Só tem corrupção em Brasília? Você acha mesmo? Nós temos cada sala de aula do Projeto Terra oferece aos alunos os professores que eles mais precisam, gente. Isso serve para a coletividade e serve também para a nossa vida. Quem de nós nunca perguntou por que eu tive a mãe que eu tive? Por que eu tive os filhos que eu tive? Por que eu tive os chefes que eu tive? A resposta é porque tudo se encaixa da maneira mais perfeita na programação reencarnatória, de uma maneira que a nossa família é uma sala de espelhos. É uma sala de espelhos onde um se vê no outro. E aí você imagina a seguinte cena: eu na minha casa, com uma colega ao meu lado, e eu reclamando dos quadros. Ai, mas aqui só tem quadro feio, olha que quadro horroroso, cada figura medonha que aparece nesses quadros. Aí o amigo do meu lado fala: Maurício, não é quadro, filho, isso é tudo espelho. O que você faz quando a figura do espelho está bem ruim? Vamos lá. O que a gente pode fazer? Então, o Maurício olhou no espelho e só tinha coisa feia. O que ele faz? O que você faz quando a figura do espelho está ruim? Alternativa número 1: quebra o espelho. O que o povo fala para quem quebra o espelho? 7 anos de azar. No espiritismo é 70. Porque a pessoa que pega os espelhos que a programação reencarnatória deu para ele fazer alguma coisa melhor, e acaba quebrando o espelho. E quem não faz isso? Cada vez que alguém se aproxima e irrita a gente faz o quê? Desqualifica o outro, ataca o outro, tenta crescer cortando a canela do outro. Quem nunca viu isso? No emprego, no trabalho, no trânsito, na família. Quantas vezes você já não viu essa tática absurda? Ninguém cresce cortando a canela do outro, mas parece. Então, quando você olha as pessoas à sua volta e elas mexem com você, quando você vê um espelho e tem uma figura feia no espelho, o que a alma madura tem que fazer que não é quebrar o espelho? O que tem que fazer? Melhorar. E para melhorar é preciso refletir. O espelho é colocado na vida da gente para refletir. A sua mãe, o seu filho, os presidentes da república, os políticos, os líderes espirituais foram colocados para nós para quê? Para a gente deprimir, para a gente afundar, para a gente ter pena da gente mesmo e se afundar na revolta e na pena da gente mesmo? Vocês têm percebido muita revolta no Brasil? Vocês têm percebido muita autocompaixão, muita pena de si mesmo no brasileiro? E a pergunta fundamental é: isso melhora a gente? Isso tem transformado a vida numa vida melhor? É claro que não, gente. Só uma coisa faz a gente se melhorar com as dores: finalidade. Quando você percebe um sentido para aquilo. Imagina, a mãe leva o filhinho de 4 anos para tomar vacina. Filhinho, hoje mamãe vai levar você num lugar para levar uma agulhada, uma agulhinha bem fininha em você, tá bom? Com colocar e enfiar no seu braço, tá bom, filho? Por quê, mãe? Porque é preciso colocar doencinha no corpo do filhinho, tá bom? Que filho você acha que vai aceitar isso? Que filho aceita uma situação dessa? Nenhum, porque ele ainda não é capaz de entender que colocando um pouquinho de vacina no corpo de uma criança sadia, ela vai gerar anticorpos para quando vier uma doença em maior quantidade, ela ter condições de passar
ou atenuada, ou de nem sentir a doença. Isso nós sabemos. Nós aceitamos tomar vacina, mas e a criança? A mãe não fala nada. A mãe não fala nada, porque se falar a criança não entende. Nós estamos tomando vacina com todas as nossas dores. Todas. Não cai uma folha de uma árvore. Todas as crises, todas as tensões, todos os problemas que tem no mundo, todos os males. Nós achamos que tem mal no mundo. Vocês não acham que tem mal no mundo? Não existe. Os males são apenas aparentes, são vacinas que a criança ainda não é capaz de entender. O mal é apenas o bem que nós ainda não conseguimos compreender. Pense a respeito disso. A criança quer comer a sobremesa antes do almoço. Você já ouviu essa cena alguma vez? Não? Aí a mãe fala, não. Naquele momento a mãe é o quê? O cão, bruxa, é o demônio, é o mal. Vai no supermercado e a criança vai puxando, aquele bracinho vai puxando as coisas. E a mãe fala, não. E a mãe é o cão de novo. A mãe é ruim? É ruim porque vacina? É ruim porque não dá a sobremesa antes? É ruim porque dá limites no filho? Ao contrário, a mãe que faz isso, o pai que faz isso, é pai. Está em falta hoje em dia, está em falta. Mas mãe que dá limite, pai que dá limite, é mãe e é pai. Se não faz isso, não é. Mas a criança entende? A criança não entende. E nós somos o que espiritualmente? Cabelo branco não interessa. Nós somos o que espiritualmente? Criancinhas que emburram quando as coisas não são do jeito que a gente quer. Mas eu quero. Não, gente. Tudo que acontece é tratamento no hospital de Deus. Tudo que acontece é lição na escola da terra. E é uma escola e um hospital perfeitos, e apenas a certeza, construída com estudo, com observação sistemática, mas apenas a certeza de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, de que tudo é terapia no hospital de Deus. Apenas essa certeza te dá condições de se curar. Então vou contar para vocês uma cena triste que acontece no hospital. A enfermeira vem com uma bandeja dessas assim, com, por exemplo, uma enfermaria com 4 pessoas, um copinho pequeno, um copinho maior, um copinho pequeno, um copinho maior, 4 conjuntos de copinho pequeno e copinho maior. No copinho pequeno tem os comprimidos, no copinho maior tem a água. Todo mundo conhece essa cena. Aí ela vai passando e vai distribuindo. Mas o seu Maurício, aquele que já não tinha olhado nada do espelho, depois ela passar por todo mundo, ela chega para o seu Maurício e fala, tomou, seu Maurício? Ela, tomou, seu Maurício? Abre a boca, seu Maurício. Levanta a língua, seu Maurício. Ela já sabe, aqueles mais tinhosos, ela já sabe que é bicho ruim. Depois de levantar a língua, ainda manda mostrar os dentes, porque tem gente que põe o comprimido aqui assim, ó, de baixo aqui assim. A pergunta é, por que uma pessoa é capaz de boicotar a sua própria cura e não tomar o remédio? Por quê? Esse fenômeno é conhecido. Se você duvida disso, fala com qualquer enfermeira que ela vai te falar. Tem um monte de gente que boicota, que cospe, que engana, achando que está levando uma grande vantagem por não tomar o remédio. Por que uma pessoa faz isso? 2 alternativas. Primeira, acha que não é doente. Isso é um problema gerador da nossa revolta. Estou no Brasil, sofrendo a corrupção e acho que sou limpo. Caí aqui porque quebrou o computador de Deus e eu caí no Brasil errado. É uma hipótese que muitos alimentam
e que é completamente absurda. Você está no melhor lugar, vivendo o melhor momento para a sua saúde, para a sua cura espiritual, não tenha dúvida. Segunda alternativa, não acredito no médico. Quando a gente não acredita no médico, a gente não toma remédio, e aí é complicado. Será que a gente acredita no médico? O médico chama-se Doutor Jesus Cristo. Ele está dando para você a terapêutica exata para o teu caso. Duvidar dele, duvidar da vida, faz você cuspir o remédio, faz você boicotar a tua própria cura, não aceitar as terapêuticas, que é a mesma coisa. Não aceitar é a mesma coisa que revoltar, é a mesma coisa que ter pena de si mesmo. Essa é a base do adoecimento mental com aquilo que nos deveria curar, que são essas crises, que são essas tempestades, essas barbaridades que a gente está vivendo. Todas elas são terapia de choque para alguém muito cabeça dura. Quem será que é tão cabeça dura que precisa de uma terapia tão enfática assim? Quem? Não sei. É tu. Nós somos cabeça dura. Nós somos aquela turma que está no último momento da transição planetária, porque não tiramos nota nem no primeiro bimestre, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, puseram a gente na recuperação. Ainda bem, ainda bem. Mas nesse momento, a gente tem uma opção. Aceitamos o entendimento, aceitamos a possibilidade, abrimos-nos para as terapêuticas e para as lições da vida, ou vamos continuar turrões, cabeça dura, brigando com a vida e quebrando o espelho. Nós entramos aqui donos da nossa própria vida e vamos sair daqui donos da nossa própria vida. Deus nos ama em liberdade. Deus nos ama em liberdade. Nós temos a liberdade total de viver as nossas vidas com a atitude que a gente quiser. Mas nós temos, se o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Que a gente consiga aceitar e entender a terapêutica da vida. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Sem as vidas sucessivas, eu vou me aventurar a dizer, é impossível. Então você tem um filho portador de necessidades especiais. Você vai no médico e pergunta para ele: doutor, por que eu tenho uma filha, minha sobrinha é dentista e a outra sobrinha é autista. Se o meu filho chegasse num médico comum e perguntasse por que eu tive uma filha autista, ele ia falar o seguinte: a sua carga genética era tal que, combinada com a carga genética da sua esposa, dava uma chance de tantos por cento de você ter uma autista. Então eu posso chamar minha filha autista de azar? É isso. Ele sai dali consolado? Ele sai dali edificado? Ele sai com condições melhores de criar a filha dele autista? Não existe azar, não existe acaso. Tudo é combinado na escola de Deus. Quando a gente assume com esse pressuposto e começa a estudar a lei das vidas sucessivas, você começa a entender que uma doença congênita só pode ter tido como causa alguma coisa, se não veio nessa vida, minha gente, só pode ter vindo na outra. É claro. Uma criança na África que passou fome desde o útero da mãe, porque desde o útero da mãe pode-se passar fome. No Brasil, as mulheres, eu trabalho com isso, sou assistente social, as mulheres que estão na Cracolândia fazem os seus filhos, ao nascer, passar por síndrome de abstinência. Sabe o que é isso? Sabe o que é um recém-nascido tremer, ficar com crises de abstinência de drogas? Você consegue imaginar essa cena?
Onde está a justiça de Deus? Ou é o acaso, e salve-se quem puder, ou então isso vem de uma vida anterior. E aí você se reconcilia com a bondade, com a justiça e com a perfeição de Deus, entendendo que tudo se encaixa. Você assiste uma reportagem de pedofilia, você fica com um sentimento com relação à vítima. Qual sentimento a gente fica com relação à criança que é vitimizada? Pena, dó, sente junto com ela. O que a gente sente do abusador? Ódio, raiva. E com isso está atraindo, mandando convite para o mundo espiritual. Teu ódio e tua raiva está mandando convite. E você abrindo a porta e falando: por favor, obsessores, entrem para sujar minha casa. Com o espiritismo você descobre o quê? Que é bem provável, em muitos casos, a criança que hoje foi abusada, em outras vidas foi um abusador que não atendeu aos convites de reconciliação, de reparação, de autotransformação pelo arrependimento. Todos os abusadores se arrependem? O que vocês acham? Alguns não. E esses que não se arrependem precisam passar na própria carne o que eles impingiram aos outros, para ver se abre a sua mente, porque o abusador, ele só quer o prazer, mas o prazer de quem? O prazer dele. Ele nem pensa nos outros, e quando ele é colocado pela vida na posição dos outros, é um grande choque para ele, para ver se ele acorda, se ele abre aquela cabecinha. Isso acontece com ricos que exploram pobres, com brancos que discriminam negros. Por quê? Porque a gente não aprende a compaixão, a lição fundamental da compaixão, que é colocar-se no lugar do outro, pela boa vontade, pela solidariedade. Aí a vida nos coloca no lugar do outro, na matéria. É isso, não é punição nem vingança de Deus, é apenas a terapêutica enfática para gente que é cabeça dura. Você vai descascar uma banana, você precisa de que instrumento? Nenhum, Maurício. A mão já dá conta. Você vai descascar uma maçã, você precisa de uma faquinha. Você vai descascar um coco, você precisa de um facão. Nós somos casca grossa. E se o facão está agindo, é para que a gente abra o nosso coração, abra a nossa consciência e se abra para as lições e para as terapêuticas da vida. Que a gente tenha êxito nisso, que a gente tenha boa sorte, que a gente tenha confiança no médico. Assim seja, graças a Deus.